alienígenas, né, que eu acho que parece muito mais de outros planetas do que as coisas que a gente vê como seriam as de outro planeta. Então, aqueles peixes meio brancos, com aquelas formas estranhas e que são cegos, né? Eu acho que a ficção acontece nesses oceanos internos onde vivem os peixes cegos. Agora, no livro, né? No livro 1 a 2, além de haver essa relação conflituosa entre mãe e filha, há o aspecto da linguagem mesmo, né? Que é interessante, porque a protagonista começa condenando as próprias metáforas e se valendo sempre dessas questões. Há um jogo de metáfora muito intenso nesse livro, né? Quer dizer, o trabalho da linguagem também passou por isso. De certa forma, acaba sendo uma certa crítica ao exagero da metáfora, né? Mas o livro também, ele trabalha essa linguagem como um desafio ao leitor também, né? Quer dizer, como é que se deu o trabalho de linguagem no livro também? Não foi nada planejado, mas eu acho que é sobre, talvez, a grande questão da minha vida, eu acho que da vida da maioria das pessoas que escrevem, que é a impossibilidade da palavra, né? A impossibilidade que é fundamentalmente a impossibilidade da literatura em aprender a complexidade da vida, né? Então é sempre um embate. O embate dessas duas mulheres, ela se dá no palco da palavra e se dá talvez tanto naquilo que elas conseguem transformar em palavra, como na mesma proporção aquilo que elas não conseguem transformar em palavra, aquilo que fica gritando nos vazios, né, nas entrelinhas, nos espaços em brancos, que é a grande tragédia e também a grande redenção de quem escreve, né? É impossível, né, transformar a vida em palavra. É sempre uma busca perdida, né? É sempre a literatura é sempre um fracasso, né, nesse sentido. E eu acho que esse embate todo dela se dá pela palavra. Então a palavra tem essa função. É a luta van do Drummond, né? O Drummond fala na luta van. Mas, mas a retomamos mal começa amanhã. Né? E o João Cabral de Melo Neto, no Morte e Vida Severina, diz uma frase também fantástica. Ele diz: é difícil defender só com palavras a vida. Né? A gente tenta. Agora, e seu trabalho atual, né? Bom, você, como jornalista, que a gente tem visto como cronista, né? E a ficcionista, você pensa em voltar, você está voltando, você voltou, enfim, como é esse trabalho? Eu tenho, hoje eu sou independente, né? Faz 2 anos, exatamente por causa daquela experiência que eu tive com a morte, aquela mulher que eu passei durante 115 dias, ela disse uma frase logo no começo da nossa relação, que ela tinha acabado de se aposentar. Então, tinha começado a dançar, tinha começado a viajar, tinha começado a viver um pouco mais próximo daquilo que ela desejava. E ela disse uma frase que era: quando eu tive tempo, eu descobri que meu tempo tinha acabado. Que é uma frase muito simples, mas muito profunda, especialmente para quem realmente está com o tempo perto do fim. E isso, com toda a questão da morte, me deu uma necessidade também de mudar a minha vida, que é justamente me reapropriar do meu tempo. Eu faço uma grande mudança na minha vida para ser dona do meu tempo. E então hoje eu trabalho por minha conta, faço praticamente só o que eu quero, né? De fixo eu mantenho a minha coluna semanal no site da revista Época, toda segunda-feira. Escrevo as reportagens algumas poucas reportagens que são as que me tomam, e faço documentários, né? Estou começando o meu 3º documentário, que também é um outro jeito de contar histórias, né? E vou escrever um novo livro, e sim, quero continuar fazendo ficção, porque
essa forma de contar história, essa forma de escutar a vida, porque eu me considero uma escutadeira, né, toda a forma como eu me relaciono com a palavra, com contar histórias, é como escutadeira. A ficção tem um espaço na minha vida que não tem volta, então eu quero escrever um novo livro. Né? Então, aí você fala numa coisa também interessante, porque essa experiência, essa sua relação visceral com o texto que você está escrevendo, né? Quer dizer, e esse livro é um livro muito tenso, um livro muito angustiado até, né? Um livro que inquieta nesse sentido também, né? Isso era reflexo do que você estava vivendo? Como é que foi essa experiência mais diretamente mesmo? Eu acho que era a angústia que eu tenho dentro de mim, né? Que o ritmo do livro, essa tensão toda, era a tensão que eu estava vivendo. E o livro ele vem dessa perturbação e, para mim, todas as coisas elas são muito físicas também. E eu passo esse ritmo para o livro e ele toma essa narrativa tensa mesmo, essa narrativa angustiada, que eu acho que é meio rápida, né? E meio vertiginosa, não sei exatamente, cada um tem uma leitura, mas pelo que a minha sensação e pelo que as pessoas falam é isso, né? Que ele tem um ritmo meio vertiginoso e as pessoas em geral ficam com uma angústia, né? Ao ler. Tem gente que me diz, eu queria parar para tomar água, mas eu não conseguia parar para tomar água porque... Mas eu estava angustiada. E me acontece uma coisa, também tem duas reações muito curiosas, assim, de leitores, que eu já consegui identificar, que são opostas e não são opostas ao mesmo tempo. Porque, né, o livro trata de uma relação com uma mãe. E a gente vive numa sociedade em que a relação dos filhos com a mãe é muito idealizada. Né? A maternidade ainda precisa ser um paraíso, e as mulheres que não têm filhos ainda são vistas de uma forma como se elas fossem tivessem uma experiência de vida incompleta. Né? A maternidade ela tem que ser algo que é sempre bom, que é sempre sublime. E a experiência da vida mostra que não é assim. Né? A experiência de todo mundo, quando se fala honestamente, é uma experiência de conflito. E esse conflito é profundamente necessário, né? É pelo conflito que a vida se dá e que a vida anda. Mas esse conflito é muito calado. E por ser calado, aí sim dá problema, né? Então, as duas reações que eu percebo, que eu acho curioso, é assim, gente que eu nunca vi na vida, vem falar comigo sobre o livro e diz, que bom que tu escreveu sobre isso, porque minha mãe é terrível, né? E aí começa a me contar do que a mãe fez, do que a mãe aprontou, e eu não podia falar, e agora eu posso, porque minha mãe é muito difícil, e isso na minha vida, e não sei o quê, e tal. E aí eu já ouvi, assim, histórias escabrosas das mães, assim. Essa é uma. A outra, que eu acho que é complementar, não, olha, desculpa, Eliane, eu gosto muito do que tu escreve na reportagem, eu adoro as suas reportagens e tal, eu leio tua coluna sempre, mas esse livro eu não vou poder ler, porque eu vou te explicar, é que eu me dou muito bem com a minha mãe. Eu e minha mãe nunca brigamos, a gente não tem nenhum conflito, e o que eu li do teu livro, então realmente não vou poder ler teu livro, porque eu gosto muito da minha mãe. Isso me acontece muito seguido, eu acho muito interessante. Você vai ter que escrever agora 1 a 3. 1 a 3, né? Que é para dirimir esses novos conflitos agora, né? Agora, é interessante isso, quando a ficção acaba tendo reflexo na vida das pessoas comuns. Porque as suas reportagens já tinham esse apego, né? Muito chão a chão com as pessoas, né? Quer dizer, sua ficção acaba tendo isso também. Isso lhe surpreende, lhe agrada? Como é que isso... eu acho muito interessante, né? Porque eu acho que é isso, né? Essa matéria da vida. E nas minhas reportagens, eu escrevo em geral, sobre anônimos, sobre pessoas comuns.
Eu costumo falar que eu sou uma repórter de desacontecimentos, né? Porque eu não me interesso, nunca me interessei muito pelo que quebra a rotina, que é a matéria do jornalismo, né? Aquela velha história do homem que morde o cachorro. Eu não tenho o menor interesse no homem que morde o cachorro. Eu continuo tendo interesse no cachorro. Eu gosto das coisas que se repetem, né? A minha grande busca, né, na reportagem é entender o que dá sentido à vida das pessoas. Que é o que é fascinante no humano, né? O humano é a única espécie que dá sentido àquilo que não tem nenhum, né? A vida não tem sentido. A vida é caos. Então, todas as minhas reportagens, de alguma forma, elas buscam entender como cada um inventa sentido. Como cada um faz ficção, uma ficção da sua vida, para dar sentido a ela, e em geral com muito pouco. E aí, as pessoas ditas comuns, que eu não acredito nisso, né? Elas têm histórias extraordinárias, né? Então, acho que por causa dessa matéria, que eu acho que eu tenho muito esse retorno, esse contato. E a ficção é isso, né? É uma história de mãe e filha. Então... Seus conflitos ou não? Eliane, obrigado por sua participação aqui no Leituras. Muito obrigada eu, adorei estar aqui. Impressiona como os ecos de uma cultura resvalam de maneira tão forte nos filhos e netos de quem migra. Ficam sempre os caminhos paralelos às comparações, à dupla situação de pertencimento. Este sentimento está fortemente presente no novo romance de Márcia Tiburi, Era Esse Meu Rosto, lançado pela Record. O protagonista e narrador conta de sua infância até a volta à cidade europeia onde viveram seus avós antes de migrarem para o Brasil. Márcia Tiburi não é uma escritora que se pauta pelas facilidades. Seus romances são feitos com o barro do experimentalismo. No novo texto, entretanto, este advento vem mais suavizado. Mesmo assim, sobrevive à força de uma poética filosófica que cuida de contar sentimentos, não fatos. Destarte consegue se fazer também como um romance de mistério e até suspense. A voz de Márcia é múltipla, e aí reside a força de uma obra onde é possível encontrar os mais variados tons. Vai do lirismo ao trágico, sem perder o fio da meada. Enfim, uma escritora segura de seu ofício e com domínio pleno de sua arte. Domínio e segurança podem ser encontrados também em outras escritoras modernas, como Elvira Vinha, que em seu novo livro igualmente busca decifrar os mistérios e os ecos da condição de estrangeiro perene. O romance O que Deu para Fazer em Matéria de História de Amor, lançado pela Companhia das Letras, como o próprio nome denuncia, é uma história de amor, mas também se desdobra em outras preocupações e caminha por angústias mais modernas, como as tantas impossibilidades da condição humana. A narradora está no Guarujá, dentro de um apartamento decadente, e é obrigada a desmontá-lo para vender. É agosto e a cidade está deserta. O mundo está deserto. E nesta vasta solidão, ela vai debulhando as mágoas e os desacertos de toda uma vida. É um balanço trágico, onde sobram tensões, suspenses e paixões irresolvidas. Um livro complexo, mas plenamente pautado no lirismo e na delicadeza. É como se de um mundo submerso surgisse o ápice da vida. Enfim, Elvira Vinha escreveu um romance pleno, múltiplo e muito agradável. Vozes brilhantes e inquietas. Era meu esse rosto, de Márcia Tiburi, e O que Deu para Fazer em Matéria de História de Amor, de Elvira Vinha. O Leituras de hoje fica por aqui, e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.